Esse australiano, meus amores, ele é um artista que ele trabalha com o hiperrealismo. E vocês podem observar muito bem, eu vou deixar um site para que vocês possam entrar e se deliciar com ele, porque ele é simplesmente incrível. Mas olha só para a expressão no rosto dele. Ah, mas eu queria ser youtuber, que tem aquelas aparelhagens top para fazer aquelas... Preste atenção. Vocês estão aí com o livro. Fica mais fácil para vocês. Diante dessa obra, você vê que ele fica... É tão próximo da realidade, é mais do que a realidade. Porque ninguém vê uma criança, então é uma hiperrealidade. Ah, professora, você está dizendo que é uma hiper porque é um bebê gigante? Não. É porque ele pegou uma criança e foi tão rico nos detalhes, e vocês irão entender quando vocês forem lá no site, e eu vou querer que vocês façam um relatóriozinho de lá no site, fazer a leitura, tudo. Lá tem 2 mini vídeos dele no YouTube, ele mesmo em seu pleno processo criativo, super incrível, e aí vocês irão me dizer, né? Então... ele pegou, né? Ele trabalha, ele disse que aprendeu isso, vocês irão ler lá, vou fazer só um mini spoiler. Ele aprendeu com os pais, porque os pais trabalhavam produzindo brinquedos, então ele de tanto ver, ele, além de desenvolver essa habilidade, ela se tornou um prazer. Ele gosta de fazer e como nós podemos perceber, ele aprendeu muito bem. E ao trabalhar com esse hiperrealismo, essa escultura ela é gigante. Bebês cabem em nossos braços. Esse bebê é gigante. Então, é claro que esse rapaz fez esse rosto. A professora Jusileide diante ia fazer assim, ó, que top, que lindo, que lindo. Eu ia ficar atenta nos detalhes. Olha o olho, olha o brilho no olho, gente. Ele foi lá buscar mesmo na hiper. Olha só. Ele foi mesmo, ele pegou a realidade e escancarou bem nos mínimos detalhes, entendeu? Isso é o hiperrealismo. Em alguns casos, essas esculturas são gigantescas, eu estou na segunda linha do primeiro parágrafo. Em outros, bem pequenas, cabendo até em uma palma da mão. Estar diante de obras de arte como a dele pode nos provocar sempre algum tipo de reação, seja de estranhamento, de admiração ou de espanto, entre outras, não é? No caso dele, é de estranhamento. Assim, quer nem pegar, quer nem tocar. Se fosse de admiração, seria a própria professora Jusileide. Caramba, que top. E se fosse, não é de espanto, quer nem ficar perto, não é? Tomava logo aquele susto. São imprevisíveis as sensações que alguém pode sentir diante da arte, por causa do repertório cultural de cada um. A emoção diante das coisas, sejam arte ou não, pode acontecer em diferentes espaços e situações. Também nos emocionamos com a visão da natureza, com o sabor de um alimento. Exatamente. Foi exatamente o que eu falei para vocês. É vocês perceberem a beleza de uma chuva, as gotas caindo no chão, aquele som gostoso, cheirinho da terra molhada. Nossa, eu gosto tanto disso que eu sou capaz até de descrever como é de uma forma poética. Então... mas é isso, é você encontrar essa beleza. Por exemplo, eu me delicio nas minhas idas para o trabalho, porque eu estou dentro de um transporte público, mas eu gosto de olhar pela janela, eu gosto de ver a beleza das coisas, um passarinho, um vento batendo, uma coisa acontecendo, nós seres humanos, a nossa dinâmica, o nosso dia a dia, as nossas relações, assim, me atrai o meu olhar. Eu gosto de ver essa dinâmica toda acontecendo ao mesmo tempo, enquanto eu estou indo para o meu trabalho. Então, no filme brasileiro O Contador de Histórias, há uma cena em que a educadora Margarite, vivida pela atriz portuguesa Maria de Medeiros, leva o menino Roberto Carlos Ramos, personagem vivido pelo ator adolescente Paulinho Mendes, para ver o mar pela primeira vez. O garoto se emociona e corre para as ondas. O personagem vive uma experiência sensível. Quando assistimos essa cena do filme, também podemos nos emocionar com a reação do menino, que olha o mar pela primeira vez. Somos envolvidos por uma cadência de emoções provocadas pela visão da natureza, na existência do personagem e pela apreciação
da cena criada na linguagem do cinema. Eu posso explicar para vocês, e cada um de vocês também são capazes de me explicar a belíssima, incrível sensação de você estar no mar pela primeira vez. Eu me lembro, foi assim uma coisa incrível. E a própria cena do filme também, o olhar, não é? Ele se volta para aquela, ele está imerso dentro daquela paisagem absolutamente natural. Porque tem a praia, tem a areia, tem as ondas, o vai e vem, dependendo do entorno pode ter coqueiros, não é? Mas o magnetismo dele, o olhar dele é atraído para o mar. A praia, não é? Tudo ali que envolve ali a areia fica em segundo plano. O sensível dele, a emoção dele foi tão tocada, se nós pudéssemos dizer assim, a ansiedade de chegar, porque ele provavelmente não sabia que ela estava o levando para ver o mar. Mas suponhamos que ele já soubesse aquela ansiedade, queria saber, tocar, aquela famosa botar o dedinho lá e botar na boca para saber se é salgado. Eu fiz isso, tá? Posso dizer isso com certeza que eu fui lá. Nossa, tem sal mesmo, quantos pacotes foi colocado aqui, toda essa coisa, isso tudo. Mas observem e percebam que ele está tomado, a própria imagem tem coqueiros belíssimos, tem a praia, aquela areia clarinha, branquinha, o calor do sol, o vento batendo no rosto, mas o sensível dele, ele é capturado, ele é envolvido, ele é tomado pelo mar, por ver aquela imensidão das águas, entendeu? Gente, isso é incrível, você é envolvido, imerso em uma paisagem incrível, deslumbrante, mas o teu sensível, a tua emoção toda é tocada pelaquela imensidão de água indo e vindo, e você quer logo tirar o chinelo, a sandália, o que for, e quer tocar. A sensação de você fechar os olhinhos e aquela água bater pela primeira vez, que ela bate e fica aquela geladinha por conta do vento. Nossa, não tem como, é o nosso lado sensível que é tocado. E isso fica, você é capaz de escrever uma música, desenhar, fazer uma tela, algo para você contar o que está acontecendo com você, como é que isso te toca, como é que isso te envolve, como é que isso te emociona, não é? E é uma experiência significativa, porque vai ficar com você, fica com a gente, você consegue escrever hoje, amanhã e sempre. Que é algo que vai te impactar e que vai ficar com você, vai ficar impresso em você, impresso na tua memória. E aí vira e mexe, vai te tocar e aí você lembra. E aí você consegue descrever, como é o caso da professora que está descrevendo aqui. Nosso conhecimento é construído com base em observação do mundo, pelo acervo de memória, pela leitura, pelo estudo e pela imaginação. Parou? Parou? Papo de professora, tá bom? Nosso conhecimento, que não ocupa espaço na nossa mente, nosso conhecimento aqui, é construído com base na observação do mundo, pelo acervo da memória, pela leitura, pelo estudo e pela imaginação. Professora, essa leitura aí não é leitura de mundo? Professora, esse estudo aí não é o estudo das relações? Sim, mas trazendo para a nossa vida o que te atrai na disciplina de matemática, o jogo com os números. Vai te fazer ler, você vai conseguir fazer aquela leitura de uma maneira agradável e você vai estudar de uma maneira mais agradável. E aí vai se tornar conhecimento de fato, porque como ele diz aqui, o nosso conhecimento é baseado, é construído com base nisso, com base nessas relações, com base nessa interação do observador com aquilo que está sendo observado, do aluno com o conteúdo que ele está estudando, entendeu? E aí, dependendo desse envolvimento, o conhecimento é construído de fato, conhecimento significativo. 40. A experiência estética acontece quando nos sensibilizamos com algo. Aí tem uma pergunta que vocês podem responder muito bem. Você lembra de uma situação em que viveu uma experiência estética com uma obra de arte? Pode ter sido a assistir a cena de um filme, ao visualizar uma imagem, ao ouvir uma música. Você consegue lembrar da situação
experiência estética, ou seja, do que estava acontecendo ali naquele momento? Onde você estava, o espaço físico, você estava onde estava acontecendo o quê? Você consegue? Aí você vai conseguir responder essa pergunta sem muitos problemas, porque fez parte de algo que você viveu. As tuas experiências, aquilo que você viveu. Aí sim você pode descrever e contar exatamente o que aconteceu, porque foi algo que foi vivido por você. Então fica bem mais fácil. Vamos lá. Passe para a última parte, ação cultural. O que é arte? A pergunta que não quer calar. Ao observarmos as obras dos artistas destacados neste capítulo, podemos concluir que a arte tem mudado nos últimos tempos e que em cada tempo e lugar ela teve papéis e funções diferentes. Cada artista criou com base na sua poética e visão de mundo. Cada civilização reagiu às criações artísticas, aceitando-as ou não, emocionando-se, tendo experiências estéticas ou não. Mas o fato é que a arte está sempre em fluxos, em movimento, gerando acontecimentos estéticos que mostram como os seres humanos sentem o mundo. A arte que você observa, que se observava no período da Idade Média, é totalmente diferente da arte proposta em 2021, em 2020, no século XXI. É absolutamente e completamente distinto. Porque a dinâmica é diferente. A sociedade é outra. Vivemos na tecnologia. Olha como nós estamos tendo aula. Naquela época isso não era possível. Não é? Então a sociedade era outra. A arte tocava das mais variadas formas. Sim, sempre tocou, sempre passou a sua mensagem. Mas o observador era outro. Os tempos eram outros. Então, aquele observador, só como um exemplo, só uma característica, aquele observador, ele tinha tempo. Aquele observador, na Idade Média, ele estava imerso em uma sociedade extremamente voltada para a religiosidade. Então, ele precisava ficar o tempo inteiro sendo tocado e sendo atraído por obras que voltassem para a religiosidade, para que essa ideia religiosa pudesse realmente ficar... o envolver totalmente, tornar-se parte dele, para que ele pudesse realmente absorver aquilo, entendeu? Já hoje não. Hoje o quê? Hoje você escuta uma música, ela não precisa necessariamente ter um violino, ter um oboé, ter um piano, entendeu? Você cria esses sons dentro de uma sala de computação. E você cria outros sons, e você escuta uma música que tem um canto de um passarinho, que tem uma água corrente, que tem sons que você produz dentro de estúdios próprios para isso, entendeu? Hoje, a nossa maneira de nos vestir, não é? Nós andamos de carro, já não tem mais o cavalo, não é uma pessoa carregando você de um lado para o outro, não existem mais as carruagens, entendeu? A realidade é outra, a dinâmica é outra. Né? Nós somos extremamente visuais, sempre fomos, lá na Idade Média e hoje, mas hoje nós somos bem mais visuais. E nós precisamos ser capturados, então precisa ser algo que nos impacte, que nos envolva, que nos dê prazer, que nos dê vontade de ficar ali diante daquele objeto e observá-lo da melhor maneira possível. Página 41. Por essa razão, sabemos que a arte é importante, sabemos o que ela já foi, mas não sabemos o que será, porque a arte está sempre nos surpreendendo e se renovando. Não poderia ser diferente, porque a arte é produto da cultura humana, e a cultura é a cultura em fluxos. E aí eu vou deixar essas indagações também, para que vocês façam as suas reflexões juntamente com a nossa aula de hoje. Mas vamos voltar aqui para o que ele diz. Olha só, eu consigo conversar com vocês sobre a arte do século XII, XIII, XIV. Consigo conversar com vocês sobre as manifestações contemporâneas de arte, nas suas mais diversas linguagens, seus estilos, seus movimentos. Mas nós não conseguimos vislumbrar o que vai acontecer na arte daqui a
2 décadas, 3 décadas, porque a sociedade será outra, os comportamentos serão outros, a visão de mundo será outra, as ideias serão outras, a dinâmica será outra. Então não tem como você. A arte ela vai se transformando, ela é flexível. Assim como o homem, esse homem que somos nós, que somos construtores de cultura, que somos culturais e vamos nos transformando ao longo dos milênios, dos séculos, das décadas, esse homem ele tem uma visão hoje, mas essa visão não será uma visão que será adequada para daqui a 30 anos, 40 anos. Então não tem como. A única certeza que eu tenho, que posso passar para vocês, é que daqui a 150 anos existirá arte. Porque arte somos nós somos seres artísticos, nós temos o nosso lado sensível, sempre seremos tocados, algo sempre vai nos inquietar, vai nos trazer emoção, vai nos trazer uma sensação agradável. Então nós somos. E nós somos esse produtor de arte. Essa arte ela vai mudando, se transformando ao longo também à medida que o homem se transforma. Então, se nós pudermos projetar o comportamento desse homem daqui a 30, 40, 50 anos, teríamos uma visão. Mas como os comportamentos vão... Quem diria que em pleno século XX, não é? Estaria aqui eu dando aula para vocês, não é? A mulher da idade medieval era do lar, de casa, não é? Então, só esse pequeno exemplo já mostra o tamanho da diferença que há da vida que era vivida naquele período e da vida que vivemos hoje. E como serão essas relações daqui a 70 anos, 50, 70 anos, não é? Então, a arte certamente será outra, não será essa. As manifestações artísticas certamente serão outras, mas sempre haverá essa manifestação artística, sempre, 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 sempre. E eu vou deixar aqui com vocês os questionamentos, não é? Diante das obras apresentadas, o que mais lhe chamou a atenção das obras que eu deixei aqui para vocês, ok? Qual é a sua opinião sobre o que é arte? Suas ideias a respeito de arte mudaram depois de estudar esse capítulo? Sim, essa daí é uma questão que realmente eu gostaria que vocês me dessem uma resposta, tá bom? Porque aqui vocês tiveram uma experiência e eu vou colocar lá no grupo, eu vou colocar o site, eu já vou dizer aqui para vocês, é tudo com letrinha minúscula, artesemfronteiras.com. Lá você vai, olha só, artesemfronteiras.com. Lá você vai poder se deliciar com a arte de Homoik. Então, lá você vai ter essa experiência, mas eu vou colocar no grupo, vou deixar direitinho, pronto para vocês acessarem. A atividade que eu vou deixar para vocês, olha só, são 3 questões que estão na página 42 e 43, e aí vocês respondem na próxima aula, vou tirar uns 2 minutinhos, 3, 4, para que a gente possa explicar essas questões, tá bom? Mas façam, entendeu? Vou deixar o site, entra, aproveita, sabe? Se envolve, se deixa envolver mesmo, sabe? Abraça essa causa, veste essa camisa da arte. Você vai ver, vai deixar até teu dia super tranquilo. Você vai conseguir entender, nós estamos sufocados, não é? Essa pandemia, essa incerteza, essas dúvidas, a nossa fragilidade jogada na nossa cara, assim, escancarada, de uma maneira clara, hiperrealista. Aí você vai lá, se delicia com esse momento, faz a pesquisa, você vai ver lá muita obra dele, vai ficar assim, ó. Aproveita. Esse tempo é teu e você é uma criatura extraordinária, um ser humano incrível. Entendeu? Vai lá, vai te deliciar, vai aprender, vai construir conhecimento, entendeu? Chama o pai, chama a mãe, entendeu? Vem pai, vem mãe, vamos aqui, lembra do que eu te falei? Pega toda a tua emoção vivida ontem no domingo, pega uma massinha de modelar, joga tudo lá, tira uma foto, manda pra mim. Eu quero ver, vamos lá, tô desafiando vocês, é um desafio, vamos lá? Não é aquelas coisas desse jogo de videogame aí, não, mas é um baita desafio, vamos lá? Todo mundo junto?
Vamos viver de maneira plena e respeitosa. Até a próxima. Tchau!